Olá! Sabe, hoje a gente vai mergulhar numa história que parece um paradoxo. Imagina só, ter milhões de reais em patrimônio, mas ao mesmo tempo sentir um cansaço, um vazio, uma sensação de estar perdido. Parece que não faz sentido, né? Pois é, nesse estudo de caso real do cuidado financeiro, a gente vai ver direitinho como isso pode acontecer e o mais importante, qual é o caminho para sair dessa. Essa pergunta que está aí na tela não é só para começar a conversa, não. Para muita gente, a ideia de ter segurança financeira parece que vai resolver todos os problemas da vida. Mas e se, mesmo depois de chegar lá, a sensação for de pura exaustão? O caso que a gente vai analisar hoje, que foi conduzido pelo especialista Admilson Longo, lá da Cuidado Financeiro, mostra que a resposta para essa pergunta é um gigantesco sim. É super possível. Então vamos lá. Para a gente entender a grande virada de chave dessa história, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o ponto de partida. Um cenário que, por fora, parecia de sucesso absoluto, mas que por dentro escondia uma angústia bem grande. Olha só esse número. No papel, o sucesso era indiscutível. Mais de 3,5 milhões de reais em patrimônio. A gente olha para isso e pensa, pronto, tranquilidade para o resto da vida. Mas para essa pessoa, esse número era quase um peso, porque ele não estava ligado a um porquê, a um propósito de vida. E aqui está a realidade por trás dos milhões. Eu tô cansada. Essa frase, dita ali no atendimento com Admilson Longo, ela diz tudo. É o som do esgotamento de alguém que construiu muita coisa, acumulou recursos, mas em algum ponto do caminho perdeu o mapa, perdeu a direção. E quem era essa pessoa? Bom, era uma dentista super bem-sucedida com mais de 30 anos de carreira. Tinha um patrimônio bem sólido, principalmente em imóveis, mas a renda do trabalho já vinha caindo há um tempo. E o grande projeto de vida dela era um só: pagar a faculdade de medicina do filho. E o projeto de vida dela, para ela mesma, pois é, não existia. Isso só familiar para alguém? É aquela armadilha clássica de cuidar de todo mundo, menos da pessoa mais importante do projeto, a gente mesmo. E aqui veio a percepção certeira do especialista Admilson Longo. Não adianta também só trabalhar. Essa frase é a chave de tudo. Ela escancara uma armadilha que muitos de nós caímos, a de achar que só o esforço, só o trabalho duro vai trazer a felicidade. Mas sem um porquê claro, o trabalho vira só cansaço. Certo. Então, como é que se resolve um problema que não está no extrato do banco? A resposta está no diagnóstico. É exatamente aqui que a gente separa o que é sintoma do que é a causa real da dor financeira. A abordagem que a Cuidado Financeiro usou nesse caso se chama Medicina Financeira Platinum. Pensa bem, quando alguém está com febre, não adianta só tomar um remédio para baixar a temperatura, certo? A gente precisa descobrir qual é a infecção que está causando a febre. Com as finanças, a lógica é a mesma. O cansaço, a ansiedade, tudo isso era só a febre, era sintoma. E aqui a gente vê o diagnóstico completo. De um lado, os sintomas: esgotamento, dinheiro parado, ansiedade. E do outro, as causas de verdade: falta de objetivos pessoais claros, de uma gestão financeira que vivia só apagando o incêndio. Quando se vive assim, só reagindo aos problemas, sem um plano, sem um norte, até um patrimônio gigante vira um fardo, vira um monte de ativos sem alma. Mas só ter o diagnóstico não adianta, não muda nada sozinho. É preciso aquele momento de clareza, sabe? O tal do ponto de virada. E nesse caso, ele chegou de uma forma muito simples, com uma única pergunta. A pergunta que mudou o jogo foi essa. Simples, direta, mas absolutamente demolidora para alguém que passou a vida toda planejando o futuro dos outros. Pela primeira vez em muito tempo, o foco da conversa não era o filho, não era o consultório, não era a casa. O foco era ela. O que ela queria para si mesma. E essa simples mudança de perspectiva foi como acender a luz num quarto totalmente escuro. Aquele caos de ter que cuidar de tudo e de todos deu lugar a um caminho claro, com um destino que era só dela. E a angústia, aos poucos, começou a virar esperança. E o objetivo, então, se transformou num número: 1 milhão de reais, em investimentos líquidos. De repente, o trabalho de todo dia, o esforço, tudo ganhou um novo significado. Não era mais sobre pagar contas ou cumprir obrigações. Era sobre construir o próprio futuro. O dinheiro finalmente ganhou um propósito de verdade. E essa é a grande lição, que está perfeitamente resumida nesse insight do Admilson. Viver sem um objetivo claro é como dirigir sem colocar um endereço no GPS. A gente gasta gasolina, se cansa, roda em círculos e não chega a lugar nenhum. A clareza de uma meta não só mostra o caminho, ela dá a energia que a gente precisa para a jornada. Mas ter um destino é só o primeiro passo.
Não adianta nada sem um mapa, né? Com o porquê muito bem definido, chegou a hora de desenhar o como. Vamos ver agora como aquela clareza toda se transformou num plano de ação super simples e poderoso. E olha só como a clareza simplifica as coisas. O plano de ação se resumiu a 3 passos bem lógicos. Primeiro, organizar a casa, ou seja, analisar e estruturar os investimentos que já existiam. Segundo, criar o hábito, estabelecendo um plano de aportes mensais. E terceiro, dar um prazo para o sonho, projetando quanto tempo levaria para atingir a meta. O que antes era um emaranhado de coisas, virou uma linha reta. Simples assim. E se tiver uma única coisa para a gente guardar de toda essa análise, que seja isso. Ativos, patrimônio, isso paga contas. Mas o que constrói uma vida de verdade é um plano com propósito. O dinheiro, por si só, é só uma ferramenta. O que realmente importa é o que a gente decide construir com ele. E foi essa descoberta que mudou tudo para essa cliente. E que, no fundo, pode mudar tudo para qualquer um de nós. Ah, e um recado importante. Essa análise que a gente fez é baseada, sim, num caso real, mas ele foi totalmente anonimizado, tá? O objetivo aqui é puramente educacional. E claro, nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimento. Então, se essa história de cansaço, de falta de direção, soou de alguma forma familiar, lembre-se, a grande transformação dessa cliente começou com um único passo, a decisão de buscar clareza. O seu ponto de virada também pode começar com um bom diagnóstico. E para dar esse primeiro passo, é só acessar cuidadofinanceiro.com.br.